Glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí. Você que trouxe a sua espada, pega ela. Eu gostaria de fazer uma chamada aqui para os irmãos não ficarem andando durante a mensagem. Amém? Deus tem uma palavra hoje para você muito forte. Dobre a sua atenção para aquilo que Deus vai falar contigo hoje. Hoje é uma noite de concerto. Amém? Eu estava entrando na igreja, o seu Flô me parou lá na porta e falou, hoje o negócio vai pegar, né, pastor? Eu falei, vejo que tu és profeta. Glória a Deus. E a palavra hoje, ela é muito direcionada e vai causar uma crise em algumas pessoas aqui. Amém? Então fica na sintonia, não deixa nada roubar a sua atenção. Eu acredito que não tem mais necessidade da gente ficar transitando. Gostaria que, inclusive, os líderes, os pastores dessem exemplo e sentasse, ouvisse, parasse quieto ouvindo a palavra. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Obreiros, por favor, deem um exemplo, sempre no momento da palavra, em atenção à mensagem da palavra do Senhor. Gostaria que, inclusive, no fundinho da igreja, pessoal, não usasse o fundinho da igreja para conversar. Se possível, tem mais lugar aqui para frente. Amém? Vamos para a Bíblia. O chicote já está estralando, né? Ah, não sabe nada, inocente. Vamos lá. Gênesis 39. Gênesis 39, versículo de número 7. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 7. Nós vamos ler aqui o bom exemplo de José. Amém? Se tiver alguém aí perto de você que não tem uma Bíblia, você convida essa pessoa para ler com você a palavra de Deus. Vamos lá. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, portanto, tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Vou repetir essa parte. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela, cada dia José, ou seja, todos os dias ela insistia nesse negócio. E não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu que num certo dia, em um dia diferente, que veio para casa fazer o seu serviço, nenhum dos da casa estavam o quê? Nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Amém? Até aí. Vamos orar. Espírito Santo, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Nos leva a um lugar de compreensão, de entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Te damos liberdade sobre o nosso coração, sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa vida, Senhor, nessa noite. Fala conosco, fique à vontade. Diga assim, Senhor Jesus, me pega, Jesus. Fala comigo, eu recebo. Amém? Pode sentar-se, querido. Fique à vontade. Aleluia. Um texto conhecido de José, porque José deu um bom exemplo, né, de homem fiel.
Mas o que me chama a atenção aqui foi o versículo de número 9, que José disse: pois como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Perceba o seguinte, que José vinha sendo tentado pela mulher do seu senhor todos os dias. A Bíblia diz que dia após dia ela tentava José para que ele se deitasse com ela e ele recusava. Mas há um versículo aqui que diz que num certo dia nenhum dos da casa estavam ali. Ou seja, não tinha mais nenhum empregado naquela casa. Ele estava exatamente sozinho com a mulher de Potifar, com a mulher do seu senhor. E a mulher pensou consigo: hoje eu consigo, porque certamente esse moço até agora não cedeu às minhas técnicas de seduções, porque provavelmente ele tem medo que um dos empregados entregue ele para o seu senhor. Mas hoje, especialmente hoje, que não tem ninguém na casa, está eu e ele, ela pensou consigo: agora eu vou investir e vou agarrar ele. E foi isso que aconteceu. Ela agarrou ele, mas a Bíblia diz que ele se deixou, correu ao ponto da roupa dele ficar com ela. E a Bíblia diz que ele saiu para fora. José foi um grande exemplo aqui, irmãos. Por quê? Porque ele agiu de forma correta quando ninguém estava olhando. Mesmo quando não tinha ninguém naquele ambiente, ele agiu de forma correta. E a maioria dos seres humanos não fariam isso. Eu estou falando de pessoas que mantêm uma aparência de bom samaritano, de bom moço, mas quando ninguém está olhando, nós não somos a mesma pessoa. É sobre esse assunto que eu quero abordar nessa noite. Eu quero falar sobre um verdadeiro caráter refinado. Porque a definição de um verdadeiro caráter é quando você está sozinho, quando ninguém está te vendo, e você é o mesmo bom moço quando está diante de uma plateia, quando está diante de outras pessoas. A definição de um verdadeiro caráter significa que você é o mesmo no escuro, como também o mesmo na luz, aos olhos de outras pessoas. E José aqui deu o exemplo de ser um homem de um caráter refinado, e acredito pelo temor ao Senhor. Versículo 9 diz: pecaria eu contra Deus? Como faria tamanha maldade e pecaria eu contra Deus? E a maioria dos seres humanos tem um problema de agir de forma correta, porque todos nós precisamos tratar o caráter. O caráter é algo que precisa ser aperfeiçoado. Há uma frase que diz que Deus nos deu uma índole, e nós podemos dar a Deus um bom caráter. O caráter que nós podemos dar a Deus é aquilo que nós conquistamos ao ponto que vamos nos alinhando com a sua palavra. O temor do Senhor é importante para que você possa se arrepender, mudar o seu destino, mudar o seu caminho e se tornar uma pessoa íntegra naquilo que você está vivenciando na sua vida. Não só na presença dos outros. Às vezes nós prezamos pela nossa reputação na presença dos outros, mas quando nós estamos sozinhos, então nós somos nós mesmos e não somos os mesmos na presença dos outros. Reputação é o que os outros veem em nós, mas caráter é o que Deus pode ver em você. E muitas vezes, irmãos, a reputação não é a mesma coisa que o caráter. Quando na verdade a reputação deveria apenas ser fruto do caráter. Mas não, muitas vezes nós mascaramos a nossa imagem, temos uma reputação, mas que não bate com o nosso caráter. Deus vai pegar você hoje, irmão. Nós estamos vivendo na geração das aparências, é ou não é? A geração das mídias sociais. Todo mundo tem um Facebook, uma página na internet.
uma rede social, e às vezes as pessoas cumprimentam a gente pela internet, falam, não, vou lá na igreja, pastor, se prepara que eu vou lá nesse domingo, e a gente fala, glória a Deus, seja bem-vindo. Aí quando a pessoa vem na igreja diz, prazer, sou eu, o cara da internet, aí você fica tentando ver quem? Você não reconhece, aí depois cai a ficha, você fala, cara, mas não tem nada a ver com a foto, porque tinha tanto aplicativo de Photoshop, né, que hoje você baixa um aplicativo no celular que muda o corpo, que muda os olhos, que muda o cabelo, que muda, se está em bochechão fica com o rosto fino, né? Se tem barriguinha diminui, põe até um abdômen, ou não é? E aí as pessoas colocam tudo lá na rede social, porque é a geração das aparências. Passa um efeitinho assim que a pessoa fica zero, né? Fica nova, some os pés de galinha tudo. Desaparece os pés de galinha. E aí você diz, uau, que pessoa bonita, né? Quando a pessoa vem na sua frente, você não reconhece. Porque nós somos essa geração das aparências, irmãos. O ser humano tem esse costume de viver de aparência. E nós precisamos mudar isso na nossa vida. Não devemos viver em função dos outros. Por que geração das aparências? Porque nós nos preocupamos muito com o que os outros veem, com o que os outros pensam a seu respeito. Por exemplo, eu mesmo, hoje eu deixei o meu cabelo crescer, tá aí, cabelinho comprido, sempre tive vontade de deixar o cabelo crescer. E eu nunca tive coragem de deixar o cabelo crescer, porque eu sempre me preocupei com o que os outros iam pensar. Que a igreja ia pensar, que eu não ia poder pregar mais em alguns lugares, que as pessoas não iam me convidar mais, por causa do cabelo comprido. E aí a gente vai apanhando na mão desses crentes, né? Começa a sofrer na mão de religiosos. E eu caí na real, eu falei, eu não tenho mais que viver em função das pessoas. Eu tenho que viver a minha vida do jeito que eu gosto, diante de Deus. Se eu estou íntegro, inteiro, é isso que importa. Então, eu acabei com esse negócio na minha vida de me preocupar com o que os outros estão pensando ou deixam de pensar. Quando você trabalha em função dos outros, você se torna uma pessoa falsificada. Até para você viver o evangelho hoje dentro da casa do Pai, quando você não reconhece as suas debilidades e as suas fraquezas, porque você está trabalhando em função da sua aparência, você tem dificuldade de pedir ajuda para alguém, porque você tem vergonha de expor o seu problema, você entra num nível na sua vida espiritual que você fica estagnado. Você não cresce espiritualmente, porque você não tem mais coragem de se expor ao ponto de mostrar as suas fraquezas para que alguém possa te ajudar e orar por você. Olha o que a palavra do Senhor diz em Colossenses 3:22, o apóstolo Paulo diz o seguinte: vós servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo só de aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e em tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Você percebe aqui a importância de fazermos para o Senhor? Ainda que seja uma função lá no seu trabalho, digamos que você é frentista, sei lá, vendedor de cachorro quente, de churrasquinho. Não aguento mais esse trabalho. Talvez você trabalhe numa empilhadeira e não aguenta mais o seu chefe falando na sua orelha. E aí quando você vai trabalhar, você dá sorrisinho para o patrão. Está precisando de alguma coisa, senhor? Estou aqui à disposição. Faz todo aquele charmezinho de capachão, puxa saco. Aí quando você vira as costas, você vai embora, você diz, odeio esse lugar, não vejo a hora de sair fora desse lugar. O inferno que é esse emprego. É ou não é?
E ainda nós esperamos que Deus nos abençoe. Deus nunca vai te abençoar enquanto você não for real. Enquanto você não for real, Deus não vai te abençoar. Eu contei aqui outro dia, né? Tem um parente nosso, sincero. Eu acredito que a sinceridade é importante, irmão. Sincero, ele fez uma entrevista. O emprego estava quase para ser aprovado na empresa. Aí quando fizeram a pergunta para ele o seguinte, falaram assim, qual que é a sua pretensão aqui? Ah, minha pretensão é de passagem, esse emprego aqui é rápido, é coisa, só uma necessidade mesmo. Pronto, perdeu a vaga. Porque foi muito sincero. E eu admirei ele de uma certa forma, porque ele teve coragem de ser verdadeiro. Mas muitas vezes nós não somos assim, irmãos. Na maioria das vezes nós não somos reais. Nós vivemos em função daquilo que os outros pensam da gente. Então nós não nos tornamos reais. Eu não estou dizendo que você tem que se tornar inconveniente porque você é amargo. Eu estou dizendo que você tem que ser curado e se tornar uma bênção de verdade, que isso seja real, que o seu bom humor seja real, que a sua alegria seja real, que o seu sorriso seja real, que a sua disposição de servir os outros seja real, que quando você for trabalhar, que você faça isso com alegria, como se fosse para o Senhor, não para agradar os homens, porque Deus, Ele mede as nossas intenções. Nós não devemos fazer nada para os outros verem. O que Deus sabe de você, irmãos, tem que ser mais importante do que o que os outros veem em você. Quando você se preocupa mais com o que os outros veem em você e não o que Deus pensa em você, você é uma pessoa, é um ser humano na frente de uma plateia, mas você é outro quando está sozinho, quando ninguém está te vendo. Olha o que Jesus diz em Mateus 6:1: guardai-vos de fazer esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, e as nossas intenções são medidas. Deus mede as suas intenções. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele não está dizendo que o bom testemunho não é importante. Ele não está dizendo que as boas obras que os homens veem em você não são importantes. São importantes. Ele está falando de intenções. Que o que você faz não deve ser para que os outros te vejam. Porque é um paradoxo. Um pouco antes, nós lemos Mateus 6:1. Agora olha o que diz Mateus 5:16. Um pouquinho antes, parece que Jesus está entrando em paradoxo com o que ele mesmo falou, em contradição, mas não. Ele diz assim no versículo 16 de Mateus 5: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Ué, aí depois, logo um pouquinho para frente, capítulo a seguir, ele diz: quando deres esmola diante dos homens, para serem vistos diante dos homens, em verdade vos digo que já receberam o vosso galardão. Não faça tocar trombeta diante de ti. Não faça que as pessoas vejam o que você está fazendo. Não parece uma contradição? Primeiro ele disse que os homens vejam suas boas obras. Depois ele diz, não faça isso para ser reconhecido pelas pessoas. Porque o problema aqui não é a boa obra ser vista, é a motivação. A boa obra precisa ser vista. Eu acredito que a reputação também é importante na nossa vida, mas eu não posso substituir o caráter pela reputação. O caráter é mais importante do que a reputação. Na verdade, a reputação precisa ser fruto do meu caráter. Eu não posso viver uma reputação ilusória, porque tem gente me vendo, porque o que vão pensar de mim,
então eu vou fazer a fita de bom moço. Mas isso não é real dentro de você, não é real em você, e isso precisa mudar. Amém? Porque, irmão, tem gente que só faz a coisa certa quando ele está debaixo da plateia. Mas quando ele está sozinho, não. Está entendendo? Tem gente que quando está na igreja é espiritual. Está na igreja, fala em línguas. Está em casa, não fala não. Tem uma super espiritualidade no culto. Não, oh glória, aleluia. Quando sai lá fora, fala na gíria. Fala palavrão, xinga no trânsito. É ou não é? E às vezes nós estamos lá fora, dando mau testemunho. Porque você está lá no trânsito, brigando na rua, xingando o cara do outro lado, fechando. E aí quando o seu carro passa, está lá o adesivo, está lá as church. Aí fala, é crente. Nós deveríamos tirar os adesivos do carro se não temos uma vida comprometida, porque você está envergonhando, está queimando o filme de Jesus por aí, irmão. Amém? Não é errado que as pessoas vejam você com bom comportamento. Olha o que Jesus disse isso. Jesus disse, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras. A reputação é importante. Provérbios 22:1 diz assim, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que riqueza e ouro. Está falando do que aqui? De reputação. Mas nós não podemos substituir o caráter pela reputação. Há pessoas que são obrigadas a fazer o que é certo, porque tem alguém olhando. Agora existem outras pessoas que também se alimentam da boa fama. Faz de tudo para ser visto. E aí eu encontrei um texto que me deixou intrigado uma vez. 1 Coríntios 13:3. O apóstolo Paulo diz assim, ainda que eu distribua toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse até o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada me aproveitaria. E eu fiquei intrigado com esse texto. Eu falei, cara, quem daria toda a sua fortuna para ajudar os pobres sem amor? Quem daria até o próprio corpo para ser queimado sem amor? Quem seria um mártir sem amor? Aí eu percebi o seguinte, que existem pessoas que se alimentam da boa fama, que fariam qualquer coisa para serem reconhecidos, para serem bem vistos, até morrer pela sua própria causa, não pela causa do reino, mas pelo seu bom nome. E a Bíblia diz que se não tiver amor, não adianta. É uma noite de medirmos as nossas motivações. Deus quer que você seja inteiro, que você tenha um caráter refinado diante dele, um verdadeiro caráter. A reputação precisa se tornar o fruto do seu caráter. A reputação é importante, mas ela tem que ser fruto do seu caráter. Olha o que Moisés fez. Enquanto José deu um bom exemplo, Moisés deu um mau exemplo antes da sua conversão, antes do seu encontro com Deus. Êxodo 2:11. Versículo 15 diz assim, de 11 a 15. E aconteceu que naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e atentou para suas cargas. Moisés ainda vivia no Egito. E viu um egípcio que feria um hebreu, homem dos seus irmãos. Versículo de número 12. Olhou de um lado, olhou do outro, vendo que não havia ninguém ali, vendo que não havia que? Ninguém. Matou o egípcio, o escondeu na areia, e tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus estavam contendendo, e disse ao injusto, por que feres o teu próximo?
o qual lhe disse: quem te colocou como maioral e juiz sobre nós? Pensa me matar como mataste o egípcio? Então Moisés temeu e disse: certamente esse negócio foi descoberto. E ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Olha aqui, irmãos. Moisés estava passeando pelo Egito. Ele sabia que os hebreus eram sua família. E quando ele viu um egípcio maltratando sua família, ele defendeu ao ponto de matar o cara. Mas preste atenção. O texto diz que ele olhou para um lado, ele olhou para o outro e não viu ninguém. Significa que se tivesse alguém ali, ele não teria matado. Se tivesse alguém mais, ele não teria feito. Mas porque não tinha ninguém, ele matou o egípcio. E depois os próprios irmãos dele, da sua própria família, o mesmo que ele defendeu, entregou ele, caguetou ele, né? Porque o negócio já tinha se espalhado. Mas o que eu quero abordar aqui, irmãos, é quem é você quando ninguém está vendo. Porque ninguém estava vendo, ele matou. Nós não devemos viver em função dos outros, da vigilância dos outros. Será que você precisa de uma câmera te monitorando para você fazer a coisa certa? Porque mesmo que ninguém está olhando, eu posso te garantir uma coisa: Deus está olhando. Lembra de José? Cometeria eu tal crime? Pecaria eu contra Deus? Deus está vendo, cara. Deus está de olho em você, irmão. Olha para o teu irmão do seu lado, faz assim para ele: Deus está de olho em você, filho. E ele está vendo tudo. Ele viu tudo e está vendo tudo. E eu vou dizer alguns textos aqui para te aterrorizar nessa manhã, nessa noite. Provérbios 5:21 diz: eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Ele pesa todas as suas veredas. Provérbios 15:3: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus está vendo, meu irmão. Jó capítulo 34, versículo 21. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê os seus passos. Não, ele vê todos os seus passos. Deus está vendo tudo. Apocalipse 2:18, olha o que diz: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, a quem tem os olhos como uma chama de fogo e os pés reluzentes como latão. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Ou seja, em outras palavras, tu é crente mesmo, tu tá lá na igreja fazendo a obra de Deus, tu tá bonitinho na fita, tá lindão, tá bem crentão, mas, versículo 20, tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina a enganar os servos, para que se prostituam e comam no sacrifício da idolatria. Dê-lhe tempo para se arrepender da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que te colocarei numa cama sobre os que adulteram com ela, e virá uma grande tribulação, se não se arrepender das suas más obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Deus é aquele que sonda os rins e os corações, vírgula, e darei a cada um segundo as vossas obras. Presta atenção.
Perceba que essa palavra foi direcionada à igreja. Até parece que Deus entrou em um problema de identidade aqui, porque como é que começa a dizer, não, eu sei as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, as tuas últimas obras são maiores do que a sua primeira. Aí de repente a conversa muda. O negócio é o seguinte, você está vivendo com Jezabel debaixo de prostituição. Presta atenção. A igreja não estava literalmente aderindo a Jezabel, está falando de uma prática, de um pecado embutido. É uma palavra profética. Porque existia no fundo da igreja, a igreja estava trabalhando, os irmãos estavam todos cumprindo a tarefa. Mas na latência, no seu interior, no seu subconsciente, na sua vida íntima, no seu particular, quando ninguém está vendo, porque aos olhos de todo mundo você faz um bom serviço, as tuas obras são maiores do que a das primeiras, a sua fé, a sua perseverança, como igreja aos olhos dos outros. Mas o Senhor está dizendo, eu te conheço e sei que você toleras a obra de Jezabel. E que se você não se arrepender, eu vou ferir você com tribulação, para que todo mundo saiba que eu sou aquele que esquadrinha rins e coração. Ou seja, eu vou te julgar, para servir de exemplo para a igreja, para que a igreja saiba que eu esquadrinho rins e corações. Deus é aquele que traz recompensa para a coisa certa e traz juízo para a coisa errada, irmão. A menos que haja conserto, arrependimento na sua vida, isso aí vai acabar em juízo. Escuta o que eu estou te falando. Você está levando em banho-maria as coisas erradas da sua vida, eu te garanto uma coisa, a menos que haja arrependimento e conserto na sua vida, esse negócio aí vai acabar em juízo. Hebreus 4,13 diz assim, não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas estão nuas e patentes aos seus olhos daquele a quem nós temos de tratar. Não há nada encoberto diante dos olhos do Senhor. Deus vai prestar conta de tudo que Ele está vendo na sua vida. Por isso, a pergunta é, quem é você quando ninguém está vendo? Onde está a sua integridade, seu caráter? Quando você está do lado da esposa, navegando na internet. Não, a pergunta é quando você está sozinho navegando na internet. Será se você é o mesmo? Será se você abre aquelas fotos que você abre quando você está sozinho? Você não abre na frente da sua esposa. É só apagar o histórico, né? Quem é você num quarto trancado? Que tipo de caráter você tem expressado? Porque depois a gente vem aqui na igreja e chu. E muitos até vêm para frente e choram e dizem, uau, hoje a minha vida muda. Você sai da porta para fora, sua vida continua do mesmo jeito. Você continua dando lado às decadências carnais, à sua humanidade. Deus vai prestar conta de tudo que Ele está vendo na sua vida. E eu vou dizer uma coisa, Ele não perde um segundinho da tua história. Deus vê tudo. E eu vou dizer, Ele vai expor e vai julgar os seus segredos. Mateus 10:26 diz, portanto não temais, porque não há coisa encoberta que não há de ser revelada, não há coisa oculta que não venha saber-se.
Romanos 2,16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Paulo está dizendo, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, Deus há de julgar os segredos dos homens. Porque é os nossos segredos que revelam o nosso caráter. E quando Paulo diz, segundo o meu evangelho, qual era o evangelho do apóstolo Paulo? O evangelho da graça. Porque hoje há uma distorção da graça, irmãos. Há uma distorção da graça. As pessoas têm pregado uma mensagem distorcida da graça. Que tudo pode. Que Deus é amor. Que Deus te aceita do jeito que você é. Criaram até uma Bíblia com o tema graça sobre graça. E aí pegaram alguns versículos da Bíblia que condenam a prática da homossexualidade e mudaram os textos. Inverteram os valores. E o meu objetivo não é falar da homossexualidade, porque eu acredito, irmão, que o pecado da homossexualidade não tem diferença do pecado que você carrega. Talvez o seu pecado é a mentira, é o adultério, é a fornicação, é a masturbação, é a pornografia. E a gente olha para o homossexual e vê ele como um problema para a igreja. Não, esse cara é um problema para a igreja. Todo mundo aqui está no mesmo lugar, querido. Todo mundo aqui, somos todos pecadores, somos todos culpados. A mensagem da graça está distorcida. E tem se tornado para muitas pessoas apenas como um álibi, para não precisar mudar de comportamento, para não precisar mudar de vida. Ah, pastor, mas Deus nos ama do jeito que nós somos. Eu posso garantir para você que Deus te ama independente dos seus pecados. Deus ama você do jeito que você é. Eu garanto que o amor de Deus é incondicional, mas Ele não aceita o nosso pecado. A cruz deve nos libertar do pecado. Foi riscada, foi cravada na cruz o nosso pecado. E nenhuma maldição há mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a sua carne. Olha o que é graça. Tito 2,11. Porque a graça de Deus é manifesta, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia por isso. Mas olha aqui o versículo 12. Como é que essa graça se manifesta? Ensinando-nos a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, e vivamos nesse presente século sóbrio, justo e piamente. A mesma graça que me tira do pecado é a mesma graça que também me leva a viver uma vida justa, uma vida santa. Ela me ensina a viver em santidade. Por isso que a graça não é um tapete para a gente esconder sujeira. A graça é a capacitação de Deus para você viver sem pecado. Olha o que diz Naum 3,5. O Senhor diz: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Levantarei a tua saia sobre a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e te colocarei como um espetáculo. Deus está dizendo: eu vou expor o seu pecado para todas as nações. Porque a revelação dos nossos podres é uma forma de juízo de Deus. E todos nós vamos passar pelo juízo. E eu posso dizer uma coisa para você, irmãos.
Coisa boa é passar pelo juízo agora, antes do juízo final. Porque no juízo final não tem mais jeito. Se Deus julga você agora, significa que Ele te ama muito, cara, e quer te salvar. E aí quando Ele te expõe ao vitupério, é para te salvar, para te libertar do seu próprio orgulho, do seu próprio ego. O que nos impede de nos arrepender? Nosso ego. O que nos impede de confessar os nossos pecados? Nosso ego. Por que você não é o mesmo na frente das pessoas? Por quê? Porque você tem um ego que precisa ser preservado. Reputação, muitas vezes para nós é alimento para o ego. E aí quando Deus expõe o seu pecado, Ele está matando o seu ego. Não tem mais ego. Então você pode se arrepender. Mas às vezes o maior inimigo do arrependimento é o ego. É o orgulho. Quando tem ego, eu não posso reconhecer isso. Vou passar a maior vergonha da minha vida. Eu não posso confessar esse pecado, vou passar a maior vergonha da minha vida. Quem que vai dar crédito para mim depois disso? Você está preocupado com o seu ego. Olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo 5,24, Paulo diz assim: o pecado de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se só depois. Sabe o que ele está dizendo? Que os que se revelam hoje em juízo, ainda tem tempo. Ainda tem tempo de arrependimento para você. E eu acredito que quando Deus manifesta juízo imediato sobre algumas pessoas, é porque Ele está querendo dar oportunidade para essa pessoa se salvar. Ele te julga antes do juízo final, para te dar oportunidade de salvação. Porque depois não haverá mais tempo para você. Então, bem-aventurado os que passam pelo juízo de imediato de Deus. O caráter verdadeiro deve ser a nossa busca, irmão, não a nossa reputação. E ele só pode ser alcançado com anos de exercício. Ninguém nasce bonzinho. Você vai ter que exercitar isso. E como que nós podemos exercitar uma busca por um caráter refinado? Primeira lição que eu quero deixar para você: destrua a sua hipocrisia dia a dia. O que é hipocrisia? O hipócrita é aquele que não se vê. Ele não consegue se ver. Normalmente você vê os outros errarem, mas quando você erra, você tem uma justificativa. Quando você erra, você tem uma justificativa. Você sempre tem uma desculpa. Isso é hipocrisia. Por exemplo, quando você vai tratar um casal, a esposa traiu o marido. Aí, quando ela não tem arrependimento, ela diz assim: não, mas eu fiz isso por culpa dele. Porque ele não me dá atenção, ele não me dá amor, ele não me dá carinho. Por isso eu fiz isso. Se eu errei, foi culpa dele. Isso é hipocrisia. E existem tantas formas de hipocrisia. O hipócrita é aquele que guarda a sua aparência, mas ele não guarda o seu coração. Guarda os costumes, os bons costumes a vida inteira, mas não tem amor no seu coração. Esse é o hipócrita. Não é real. Nós precisamos nos tornar reais. A segunda recomendação para você exercitar um caráter refinado: enxergar o mal por trás dos interesses. Dá uma autoanalisada em você mesmo. Eu estou falando dos seus interesses. Por que você quer ser amigo daquela pessoa? Quais são os seus verdadeiros interesses com ela? Porque às vezes, irmãos, eu só quero uma boa fama, mas não é real. Existem muitas formas de você ver o mal por trás dos interesses.
O famoso, por exemplo, casamento, golpe do baú. Quando a pessoa casa pelo dinheiro. É ou não é? Quanta mulher bonita casada com um homem rico, velho. Né, Bruno? Aí você diz, tem amor, tem atração física, tem química. Tem nada. Amizades. Às vezes tem pessoas que só têm amizades com determinadas pessoas porque elas podem proporcionar algo para ela. Influência, finanças. Eu conheço pessoas que por ser boa demais, é cercada de oportunistas. Minha sogra é assim, tadinha. A gente vê as pessoas, não estou falando mal dela, estou falando bem, viu gente? Falando bem. Ela é muito boa e as pessoas grudam nela para ela dar as coisas. E ela ajuda um monte de gente, só que a gente vê que tem um monte de oportunista na cola dela. Gente que só quer se aproveitar. Deus vai julgar essas coisas. Você tem que ser real, cara. Verdadeiro. Aqui na igreja, por exemplo, a gente não tem envelope de dizimista para preencher. Irmão, eu não quero saber quanto é seu dízimo. Não tem fichinha, não tem chamada do mês. Tipo, o irmão não dá o dízimo, manda zap para ele. Fulano, seu dízimo não entrou esse mês, eu estou aqui fazendo fechamento. Quando vai entrar o dízimo? Não, a gente não quer saber quanto é seu dízimo, a gente ensina você a dizimar e ofertar, a fazer isso com o seu coração, mas a gente não quer saber, porque nós não temos nenhum interesse por detrás disso. Você está entendendo, irmãos? Mas tem pessoas, e eu já fiz parte de ministério assim, cara, onde se via por detrás do interesse, entrava um empresário na igreja e começava a congregar na igreja, o pastor profetizava, tu vai ser bispo, apóstolo, reverendo, e levantava o cara, só porque o cara tinha muito dinheiro para dizimar e ofertar na igreja. Nós confiamos que Deus cuida da igreja, porque se não é Deus cuidando da igreja, irmão, nós vamos viver em função. E às vezes não é uma amizade real, não existe um amor verdadeiro, não existe uma construção de um relacionamento, só existe interesse. Por isso que os verdadeiros amigos você descobre na dor, na hora da dificuldade, que estão os verdadeiros amigos. Tem um ditado que diz, acabou o dinheiro, acabou os amigos. É ou não é? Mas na hora da sua dor, na hora do momento difícil, você sabe quem são os verdadeiros. E são tão poucos. É ou não é? São tão poucos, mas graças a Deus que ainda tem os poucos. Deus trabalha com os poucos, fique tranquilo, são os 300 valentes que Deus precisa. Deus tem feito isso aqui na nossa igreja. Eu quero louvar a Deus pela vida dos 300 valentes que nos ajudaram a reerguer as muralhas neste ministério. Nós não precisamos de muitos, só dos verdadeiros. E sabe, esse deve ser o nosso assunto. Eu acredito que o nosso discipulado diário. Porque se nós queremos construir algo para Deus, nós precisamos de caráter, gente. Se o que nós estamos fazendo é genuíno, é real, é verdadeiro, nós precisamos nos tornar genuínos, reais e verdadeiros. Aleluia! Há um ditado que diz assim, e eu acredito que esse ditado foi criado lá no inferno: não pode-se com ele, junte-se com ele. Quer dizer, se eu não posso te destruir, eu vou virar seu amigo. Eu vou ser seu amigo, não tem jeito. Isso é política. Falsidade, politicagem.
agora que você já está assombrado por essa palavra, a pergunta é: pastor, e agora? Jesus perdoa, filho. Mas nós temos que ter uma confissão firme, tem que ser real. Hebreus 4,14 diz: visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, penetrou nos céus, agora retenhamos firme a nossa confissão. O que é isso? Reter firme uma confissão verdadeira, uma convicção genuína no que você confessa diante do Senhor. Que seja real o seu arrependimento, que seja firme o seu arrependimento. Mas às vezes a exposição é o melhor caminho, é um jeito de Deus não perder você. Dói mais a violência contra o ego do que a violência contra a sua carne. A violência contra o ego é a exposição do seu pecado. Na carne você até sofre as consequências, mas dói mais no ego do que na carne. Imagine se um anjo de Deus descesse aqui nessa noite e colocasse no telão: eu vou expor aqui toda a vida de vocês, os seus segredos. Os segredos dos homens vão passar num vídeo aqui, porque você foi filmado pelo olho de Deus. Imagine, irmãos, todo mundo olhando você ali na telinha, fazendo aquelas coisas que você fez, falando aquelas coisas que você falou. Não, pensa nos podres. Nessa semana, mês passado, começo do ano. Tudo isso na telinha aqui passando para você. Não para você, mas para todo mundo ver. E você, cara, vai doer mais do que um tapa na cara, do que uma surra. Dói mais no seu ego a vergonha, a humilhação que você vai passar de ter sido exposto, do que se alguém tivesse te dado uma surra em particular, te batido na cara. É verdade ou não é? Mas às vezes a única forma é a exposição do seu pecado, que é para matar o seu ego. Porque quando não tem mais aonde você se esconder, irmão, você fala: não tem mais para onde fugir, já estou pichado mesmo, já estou arrebentado mesmo, não preciso mais mostrar nenhum tipo de falsidade aparente. Só resta uma coisa: vou chorar nos pés do Senhor, vou baixar a bola, vou me humilhar, vou me arrepender. Você está entendendo? É uma forma de Deus não perder você. Que Deus faça isso conosco, porque é melhor que Ele pegue você na esquina e te dê uma surra de vassoura do que perder você. Você está entendendo, irmão? É uma pregação aterrorizante nessa noite. Deus está vendo, e Ele vai julgar os seus segredos. Aleluia. A Bíblia diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora olha o que o versículo 10 diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Perceba aqui, Deus na sua palavra está nos dando o caminho do arrependimento. Se confessarmos, Ele é poderoso para nos perdoar. Mas Ele está dizendo o seguinte aqui no versículo 10: se dissermos que não pecamos, se você quiser continuar se escondendo atrás do seu ego, se você quiser continuar maquiando a sua vida,
Se dissermos que não temos pecado, você pode continuar passando Photoshop na sua vida. É mentiroso. A palavra de Deus não está em nós. Por isso, às vezes, só confessar para Deus não adianta. Mas o cara confessa para Deus, vem aqui na frente, chora sozinho, ninguém sabe que ele está chorando, mas ele chora, ele se arrepende, ele pede perdão para Deus, sai aliviado, mas amanhã ele cai de novo. E às vezes não é suficiente só contar para Deus. Nós precisamos ser expostos, confessar uns aos outros. Isso aqui implica jogar fora a sua reputação, cara. Confessar para os outros é jogar fora a sua reputação. É a oportunidade que nós temos de ser curados. É quando as pessoas olham para a gente e falam assim: eu sei quem você é, não precisa fazer bonitinho não. Você não precisa mais fingir, você não precisa mais mostrar aparência nenhuma para as pessoas. Quando está tudo na mesa, no branco, você muda. Essa é a forma de cura desse mal impregnado no homem chamado ego. Por isso que a Bíblia diz, Tiago 5,15: confessai as vossas culpas uns aos outros, para serdes curados. Confessai a Deus. Deus é poderoso, confessai ao Senhor, porque Ele é poderoso para perdoar. Deus perdoa quando você confessa para Deus. Mas quando você confessa para os outros, você recebe a ativação da cura para não fazer mais. Isso é promovido pela vergonha. A vergonha que você passa de saber que você está exposto. Por isso que é importante que ninguém caminhe sozinho na vida. A Bíblia diz que o que se isola termina na sua própria ruína. Por isso que nós incentivamos a igreja a participar da célula, do grupo familiar. Que tem pessoas lá que vai cuidar do seu coração, que vai ministrar na sua vida, que vai discipular você, que vai te ajudar nas suas dores, nas suas adversidades, nos seus pecados. Todos nós precisamos uns dos outros. E o que eu sou na luz determina a minha credibilidade, mas o que eu sou no escuro determina a minha autoridade. Não adianta ter credibilidade e não ter autoridade. Por isso o que eu sou no escuro é mais importante do que o que eu sou na luz. Na luz está todo mundo me vendo, mas quem é você no escuro? Porque quem você é no escuro vai determinar a sua autoridade. Quem nós somos quando ninguém está nos vendo? Será se nós somos o mesmo, sozinhos, diante da plateia, e sozinhos? Será se somos os mesmos? Que Deus nos ajude a ter um caráter refinado. Olhe para dentro do seu coração nessa noite, querido. Se veja. Se veja. Busque um caráter refinado em Deus. Seja diferente, busque isso no Senhor. Que essa palavra te ajude. Eu quero convidar você a ficar de pé comigo. Quando a gente faz apelo para as pessoas se reconciliar com Jesus, eu sei que mais da metade da igreja devia vir para frente. Mas sabe por que a maioria de nós não vem? Porque temos uma coisa ainda chamada ego, nos atrapalhando, nos impedindo, se eu for lá na frente, que vão pensar de mim. E eu posso te explicar uma coisa, por que a gente chama as pessoas aqui na frente para se reconciliar com Deus?
Pastor, eu me reconcilio com Deus aqui na minha cadeira, no meu banco, eu oro sozinho e reconcilio com Deus, não está certo? Está certo. Está certo. Eu acredito nessa reconciliação com Deus. Mas sabe qual é a importância de você vir aqui na frente? É que quando você se expõe, você dá abertura para a cura genuína. Quando você se expõe publicamente dizendo, eu sou um pecador e preciso de ajuda, preciso de misericórdia, preciso de perdão. Você se expõe ao avivamento, você se entrega à transformação e cura. Deus quer que você seja sincero, que você tenha coragem de jogar toda a sua reputação fora, por um caráter refinado, por um caráter genuíno. E ao ponto que as pessoas vêm para frente em lágrimas. Irmãos, eu sinto uma pressão da glória de Deus. Eu ministrei essa mensagem, hoje é a terceira vez que eu ministro essa mensagem. Deus me deu essa mensagem essa semana e eu ministrei ela no sábado. Ministrei ela domingo pela manhã, hoje pela manhã em Guarulhos. E eu estou ministrando ela aqui. Em todos os lugares que eu ministrei essa palavra, muitas pessoas vieram à frente se reconciliar com Jesus. E eu percebi uma coisa, que ao ponto que as pessoas deixavam os bancos e vinham para frente, existia um crescimento da presença e da glória de Deus. Por que a presença de Deus cresce quando as pessoas se vão à frente? Porque elas estão se expondo. Elas estão se expondo. E pelo fato delas se expor, elas estão jogando o seu ego fora, a sua reputação fora, dizendo, não importa, não quero saber o que pensam de mim. Eu quero Deus. E quando você joga a sua reputação fora de verdade, por amor a Ele, quando você só se entrega à verdade do Evangelho, à verdade da sua vida, você atrai a glória e a presença de Deus, que provoca a cura. Feche os teus olhos. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, se reconciliar com Jesus, se reativar na presença de Deus. Mesmo você que está na igreja, a maioria de nós deveríamos reconhecer que precisamos de reconciliação. Alabassuri alas, nobre e faixa, anai que o manai, urabassúria.